Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Isso aqui é uma palavra de vitória para a gente, porque a palavra de Deus ela é muito precisa quando ela narra alguns fatos, é para trazer para os nossos corações a importância do que foi Jesus. A tentação de Jesus ela vem depois do batismo de Jesus. E elas têm uma ligação importante que abrange o nosso ser. Jesus ele vai ser batizado. O batismo ainda é, né, um sacramento de arrependimento, de confissão de pecado. Mas que pecado Jesus tinha para que ele pudesse ser batizado em uma nova criatura? Nenhum. Tanto é que quando ele chega ali, João fala assim: Eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Aí Jesus falou: Não, vamos fazer assim para que se cumpra toda a justiça. Naquele momento, Jesus, Deus, encarnado, Verbo, ele se assemelha ao ser humano como um pecador. Naquele momento que Jesus passa pelo processo do batismo, ele está assumindo uma condição de entendimento de que ele, como um cordeiro, está indo tomar um lugar de um pecador. Cristo está se colocando em conformidade com o pecador. E isso é uma vitória para nós, porque não é um Deus que vê as coisas de camarote. É um Deus que viveu, um Deus que passou. Isso é uma vitória. Por que a vitória? Porque ele vai ali, ele se comunica, se identifica com a humanidade pecadora, ele passa pelo batismo, ele emerge, vem o Espírito Santo em forma corpórea, como diz o Evangelho, uma pomba. Ah, vós, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E o próprio Espírito conduz Jesus ao deserto. Jesus se identificou com o ser humano no batismo, e agora ele vai passar as limitações do ser humano na tentação no deserto. Porque é interessante falar assim: o Espírito levou ao deserto porque não foi um pecado, uma condição pecaminosa. Ele precisava passar, mas não seria um deserto por algo ruim feito, um pecado, alguma falha. Não, ele precisava passar para entender essa dinâmica humana que é a nossa dinâmica. E a Bíblia ela tem umas figuras assim, interessantes. Ela fala do deserto. Deserto é lugar de privação, lugar de prova, lugar terrível, lugar de pena. Então ele vai para o deserto ser tentado. O Espírito conduz ele lá, como diz aqui.
Ele ficou 40 dias e 40 noites. No momento da sua fragilidade, que ele tem fome, chega o tentador. E isso é algo que a gente precisa começar a entender e pensar, porque é justamente o que a gente está vivendo hoje. Hoje todos nós, seres humanos, estamos num momento de fragilidade em inúmeras áreas. Pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo saúde, pessoas com problema dentro das suas casas, pessoas estão sendo... o momento que nós estamos nos conduzindo a uma tentação imensa. Onde tudo isso vem para tentar minar a nossa fé, tudo isso vem para tentar mostrar para a gente, para tentar fazer a gente desistir, tudo isso vem ao nosso encontro. É nesse momento que a gente olha para Cristo. Não há ninguém melhor qualificado para nos socorrer e nos ajudar do que Cristo, porque ele passou por isso. Cristo passou pelo teste da aprovação, Ele passou pelo teste da tentação, e Ele é o nosso modelo para que também nós venhamos a passar. O nosso olhar tem que estar para Cristo. Porque diante daquela tentação que o diabo o conduz, ele se mostra forte, ele se mostra autêntico, ele se mostra fiel, e é isto que a gente precisa olhar. Eu não tenho um Deus que não é só supremo e fica distante. Nós temos um Deus que sabe muito bem o que é sentir medo. Nós temos um Deus que sabe muito bem o que é sentir uma fragilidade. Um Deus que sabe o que é sentir uma angústia. Um Deus que sabe toda a nossa realidade de ser humano. Ele é o nosso Deus. E é Ele que nós temos que recorrer, é Ele que nós precisamos nos apegar, porque o modelo Ele deixou aqui. Ele precisou passar, por isso que Ele se compadece de nós, por isso que Ele se identifica conosco, Ele sabe. E é isso que é maravilhoso, um Deus nos amar a tal ponto de chegar a descer para nos conceder essa dádiva. E o diabo chegou lá na fragilidade dele, teve fome, e aí? Não está escrito? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No momento da fragilidade, ele vem, porque assim, as pessoas às vezes colocam a tentação como uma condição de Satanás. Né? O inimigo está furioso e está fazendo isso acontecer na minha vida. Não necessariamente. Então, às vezes, as circunstâncias da vida vêm porque nós somos seres humanos sujeitos a elas. Como é que nós vamos lidar com essa circunstância? Essa fé vai cair, vai ser abalada? Aí Cristo nos ensina que diante daquela fragilidade que ele teve ali, Ele nos ensina a manter-se firme e não buscar atalhos. Não pôr à prova, não murmurar, manter-se firme, acreditando num Deus que se compadece, que se identifica. Tu não é filho de Deus? A voz do adversário é assim, tu não é filho de Deus? Por que você aconteceu isso contigo? Você não é filho de Deus, tu não estava buscando em oração? Por que tu está passando por isso agora? Porque essa prova toda, tu não é filho de Deus? Não. Mas não é disso que vai viver o homem. Não é da necessidade daquilo. No caso de Jesus era um pão, não é do pão, não é da necessidade, não é daquilo. Mas o homem vai viver daquilo que sai da boca de Deus. E aqui está a injeção de fé, de ânimo, de certeza, de esperança, de confiança. Palavra de Deus. Aí Jesus ele veio com um propósito. Como todos nós temos nós não estamos aqui somente para ter filho, crescer, trabalhar. Há um propósito na nossa vida aqui, há um propósito na vida de Cristo. Ele pega Jesus, joga Jesus num pináculo no alto lá e fala, lança-te daqui, não está escrito? Aos teus anjos mandará a ordem a teu respeito para te guardar em todas as circunstâncias. Aí trabalha na nossa questão dessa confiança. Poxa, Deus é comigo, então por que eu estou enfermo? Deus é comigo, então por que isso não aconteceu? E ele responde para Satanás o seguinte, não tenta o Senhor teu Deus. Porque Deus é soberano, ele tem um controle de tudo. Há um motivo daquilo acontecer, eu preciso confiar que o meu Deus cuidará dessa situação por mim. Eu não preciso tentar, eu não preciso pôr ele na parede, eu não preciso deixar de acreditar. Não tenta ao Senhor teu Deus. E esse plano de Jesus aqui na terra era um plano para salvar a humanidade, um plano que nos envolvia. O que ele pega agora? Leva Jesus para o pináculo do templo e mostra toda aquela glória das nações,
existentes e diz: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Jesus sabia que ele ia ser Senhor, mas ele não tinha por que ele antecipar o ceder o atalho. E às vezes, quando nós estamos na tentação, estamos na vulnerabilidade, a gente é tendencioso a pegar atalhos, a ir em lugares que nos favoreçam imediatamente, mas que vai custar um preço caro lá na frente. No caso aqui, ele sabia que ele ia reinar. Satanás, eu te dou o reino, se você se prostrar e me adorar. Não é para isso que tu está aqui? Eu te dou. E ele fala: mas eu não quero receber da tua mão, porque só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Tu tem um Deus. E o que tiver que acontecer no tempo desse Deus vai acontecer. Eu não preciso buscar atalhos, eu não preciso pegar artimanhas, eu preciso confiar. Eu preciso entender que eu sirvo um Deus que viveu o que é ser um ser humano. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, e ele vai ser poderoso também em nos ajudar. Às vezes o ser humano quer esconder a sua humanidade, é uma burrice. Eu não preciso esconder a minha humanidade. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que sentir medo, que sinta medo. Se a angústia bateu, você precisa sentir angústia. Cristo é identificado com tudo isso. E louvado seja Deus que nós temos Cristo. Porque Ele é essa esperança. Porque Ele vence a tentação. Mantém-se fiel ao Deus que só Ele servia, adorava e prestava culto. E o que se sucedeu? A Bíblia era perfeita. Assim, qual foi o prêmio? Os anjos vieram e serviram a Ele. Então a gente precisa entender que no processo da tentação, talvez o que a gente vive seja daquilo que nos envolve, nesse tempo presente, o final dessa provação, dessa tentação, vai trazer glória para esse Deus maravilhoso. Esse Deus, Ele há de estender a mão, de nos acudir, pois não há mal que dure para sempre. O que nós não podemos é esmorecer, murmurar, buscar atalhos. O que nós precisamos é olhar para Cristo, o nosso precursor, vencedor, porque Ele sabe o que a gente sente. E Hebreus diz que não há ninguém melhor preparado para nos acudir nas nossas fraquezas do que Cristo Jesus, porque Ele foi humano, como nós somos humanos. Então, se estamos nesse meio de tentações, todos nós estamos. Tem muitos que está faltando o que comer, tem muitos que têm parente acamado, tem muitos que estão com a saúde debilitada, o mundo está vivendo a fragilidade. Nos apeguemos a essa esperança que é Jesus, que sabe o que é isso, que sabe qual é o caminho, qual é o atalho para nos ensinar a perseverar e nos manter fiéis ao que a gente acredita, e é nele. Então, como diz o provérbio, a chuva ela cai na cabeça do justo e na cabeça do ímpio. E aonde está a diferença? O justo sabe quem é o seu Senhor e nele confia. E no final vai dar tudo certo. Amém? Glória a Jesus. Então,